Eu preciso que você preste atenção nisso que eu vou falar. Não porque é um assunto interessante, mas porque tem uma chance muito grande de que isso já aconteceu com você. E que você nem percebeu. Você já saiu de uma conversa se sentindo culpado, sem entender exatamente por quê. Sem ter feito nada de errado. Sem ter agido mal. Mas ainda assim, com aquela sensação estranha no peito. Aquele peso, aquele algo está errado comigo. Eu sei como isso é. E eu preciso te dizer uma coisa antes de qualquer coisa. Isso não foi você. Foi uma pergunta. Pessoas tóxicas raramente chegam gritando. Raramente chegam batendo na mesa, falando palavrão, sendo obviamente ruins. Na vida real, não funciona assim. Na vida real, elas chegam com uma voz calma, com uma expressão preocupada, com palavras que soam como cuidado. E elas perguntam. Hoje eu vou te mostrar as 3 perguntas que mais são usadas para te controlar, te diminuir e te prender. Pergunta número 1. Você tem certeza disso? Parece simples, né? Parece até uma pergunta de pessoa que se importa. Alguém que quer te proteger. Alguém que está pensando junto com você. Mas deixa eu te contar o que acontece por baixo disso. Imagina que você tomou uma decisão. Você pensou, pesou, deu voltas na cabeça e chegou a uma conclusão. Você estava bem com isso. Talvez até animado. Aí você conta para essa pessoa. E ela te olha com aquela calma estranha. Nossa, você tem certeza? Ela só plantou uma sementinha de dúvida. E aí você começa a revisar tudo de novo. Começa a questionar o que já tinha concluído. Começa a se perguntar se você é impulsivo demais, se você pensa de menos, se você é imaturo. E é aí que mora o perigo. Porque a dúvida que você está sentindo agora não é sua. Ela foi colocada ali, com precisão, com intenção. Isso tem um nome na psicologia. Chama gaslighting passivo. E a função dele não é te convencer de que sua decisão é errada. A função é te convencer de que você não é capaz de tomar decisões boas. É criar uma dependência, uma necessidade de aprovação. Com o tempo, você começa a consultar essa pessoa antes de qualquer escolha. Não porque ela seja sábia, mas porque você aprendeu a ter medo de errar sozinho. Você aprendeu que sua intuição não é confiável, que seu julgamento falha. Enquanto você aprende isso, ela vai assumindo o controle de uma coisa atrás da outra, devagar, sem que você perceba. Então, quando alguém questionar a sua certeza, para um segundo, respira e pergunta a si mesmo: eu duvidei disso antes de falar com essa pessoa? Se a resposta for não, a dúvida não é sua. Pergunta número 2. Essa é a que eu sinto mais dificuldade de falar, porque eu já vi essa acontecer com pessoas que eu amo. E é difícil assistir. Por que você está sendo assim? Você tentou se expressar. Você colocou um sentimento para fora. Pode ter sido uma mágoa, um limite ou uma necessidade simples, legítima, humana. E antes de você terminar de falar, vem a resposta. Nossa, por que você está sendo assim? E em questão de segundos, algo muda na conversa. Você percebe, mas não consegue explicar. Você não está mais falando sobre o que te magoou. Você está se defendendo de ter magoado. A pessoa que fez algo errado virou a vítima e você virou o agressor. Em segundos, sem perceber, as posições se inverteram completamente. Isso tem um nome. Darvo, negar, atacar e inverter as posições entre vítima e agressor. A pessoa nega o que fez, ataca a sua reação e de repente ela vira a vítima. E você, que só tentou se expressar, vira o vilão sem perceber. O mais cruel é que isso funciona melhor com pessoas que se importam. Porque você se importa, você começa a se questionar imediatamente. Você se pergunta se foi agressivo demais, se exagerou ou se está sendo difícil. E então você recua, suaviza e acaba pedindo desculpa pela sua própria dor. Você pede desculpa por ter tentado falar sobre algo que te machucou. Depois disso, você começa a evitar falar sobre o que sente, porque aprendeu que isso sempre traz consequências. Você começa a engolir o que sente, guardando tudo para não gerar mais conflito. Você passa a proteger a paz da relação, mesmo que isso custe a sua própria saúde emocional. E com o tempo, você vai deixando de se expressar completamente. Toda vez que você tenta falar e a conversa muda para como você falou, algo está errado. A forma pode ser ajustada, mas isso não apaga o que você sentiu. Pessoas saudáveis conseguem separar a forma do conteúdo. Pessoas tóxicas não fazem isso. Pergunta número 3. Aqui, respira comigo, porque essa é a mais sofisticada e também a mais dolorosa. Ela não parece uma arma. Ela parece amor. Se você me amasse de verdade, não faria isso. Ou então vem disfarçada em frases como: não sabia que isso era mais importante para você do que eu. Ou ainda: tudo bem. Pode ir. Eu fico aqui. Eu nunca teria feito isso com você.
Mesmo sem contexto, essas frases já causam um aperto. Imagina ouvir isso de alguém que você ama. Essas frases funcionam como correntes invisíveis que te prendem sem você perceber. Elas não te prendem com violência, te prendem com culpa, com medo de perder e com a sensação de que você está errado. Você não age porque quer, você age porque sente medo, obrigação e culpa ao mesmo tempo. Com o tempo, você para de se perguntar o que você quer e começa a pensar apenas no que vai agradar o outro. Você deixa de tomar decisões por quem você é e passa a agir por quem esperam que você seja. Você deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma função dentro da vida de alguém. E o mais perigoso é que você ainda chama isso de amor, porque foi assim que te ensinaram. Mas amor de verdade não vem com condições, não usa culpa e não desaparece quando você escolhe você. Quando alguém usa o afeto para te controlar, isso não é amor. Isso é posse. Agora me responde com sinceridade. Enquanto você ouvia tudo isso, algum rosto passou pela sua cabeça? Alguma voz? Alguma memória específica que te fez sentir exatamente isso? Se passou, então você já sabe que isso não é coincidência. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa parar de achar que o problema é você. Você não é sensível demais, não está exagerando e não é difícil de lidar. Pessoas tóxicas são muito boas em fazer você acreditar nisso, porque essa é a principal estratégia delas. O antídoto para isso é consciência, é perceber o padrão antes de você se culpar de novo. Você não saiu de uma conversa se sentindo pequeno porque você é pequeno, mas porque alguém te fez sentir assim. E agora você sabe disso, e isso já muda tudo. Se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino.